O podcast da FM Super. Super Podcast. O podcast de hoje é sobre viagem, turismo e muita coisa boa. E nada melhor do que alguém tão experiente quanto ele, Marcos Brasil. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado, Patrícia. Nossa, é um tema que eu adoro. Falar de viagem é comigo mesmo. Eita, coisa boa, hein, Marcos? Bora lá. E a Cibele também, nossa querida Cici, né, Cibele? Tá aqui hoje participando conosco desse podcast tão especial, que com certeza o Marcos Brasil é um grande amigo, né, Cibele? Nossa, eu não podia faltar nesse momento, porque eu acompanho as viagens do Marcos. Então eu falo que muitas vezes eu não estou aí fora, mas eu, nessa trajetória do Marcos, viajando, eu acabo vivendo essas experiências junto com ele, que são deliciosas. Então, a gente tem o prazer hoje de estar aqui para o Marcos contar para a gente essa história, contar para a gente essa delícia que é conhecer tantos lugares maravilhosos, né, Marcos? É, delícia, nossa, é um prazer mesmo. E eu queria começar contando, falando de Cibele, né, a nossa história foi muito legal. Quer dizer, há mais de 25 anos atrás eu vim em Igarapé num fim de semana com uns amigos e acabou eu estava sentado num bar e me deu a ideia de fazer um desfile no meio da avenida. Uau! E assim começou a minha história. E a Cibele, na época, com a gráfica Bela, eu fiz todo o material na gráfica dela e acabamos nos conhecendo e começando uma parceria. Comecei a trabalhar para a Cibele e fizemos essa amizade maravilhosa que vai aí. E foi daqui que eu parti para fora. Daqui de Igarapé pro mundo. De Igarapé pro mundo, há 25 anos atrás. Porque a pergunta que tava na minha cabeça era: o que é que um viajante que conhece tantos lugares do mundo, se é que não conhece o mundo inteiro, né? Tá fazendo aqui em Igarapé. E aí, do mundo pra Igarapé ou de Igarapé pro mundo? Sabe que eu tenho, desde esse momento que eu pisei em Igarapé, foi uma coisa, sabe aquelas coisas de energia, assim, de paixão? Do primeiro momento que eu pisei nessa cidade, eu apaixonei. E nunca perdi esse amor, mesmo 25 anos fora. Nós temos até um grupo de igarapéenses em Londres, que nós encontramos sempre para o Natal, não sei o que, estamos sempre falando. E eu me sinto assim um pouco de Igarapé também, tenho essa conexão. Que legal. E sempre gostei, claro, e sempre que venho, e se eu venho e não fico aqui, a Cibele me mata, né? Adoro. Já estou sofrendo com a partida dele, mas em breve ele já vai estar aqui novamente. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de falar nesse início, nós estamos aqui, né, na FM Super, que o Marcos, lá atrás, quando a rádio começou, há 27 anos atrás, o Marcos tinha programa na FM Super. Uau. Você sabia disso, Patrícia? Sério, Marcos? Poucas Conta essa pessoas história pra sabem nós disso. aqui. Olha Sabe aí. que eu comecei com um programa de notícias. E naquela época era muito legal, Patrícia, porque nós não tínhamos ainda essa internet tão fácil, tão no telefone como a gente tem hoje. E tinha um computador na rádio conectado na internet, poucas coisas, por exemplo, jornais ainda tinham online. E eu chegava às 5 horas da manhã, meu programa começava às 7, e eu tirava todas as notícias que ainda iam sair. Então, antes das pessoas irem para as bancas verem os jornais, eu já tinha as notícias fresquinhas. Ah, espertinho. Igarapé já inovava nessa parte, nós já estávamos muito à frente. E foi um trabalho muito legal. Inclusive, nós fizemos o documentário sobre a rádio, né? Estivemos com o Mauro Lúcio Pato, que fundou a rádio em Igarapé. E ele falou muito do Marcos, falou muito desta época dos programas, e que quando o Marcos foi embora, de lá o Marcos ligava e continuava. Ele era um correspondente da rádio em Londres, mas na época muito caro fazer uma ligação, né? Não tinha esse acesso que a gente tem hoje, por isso acabou. E agora estamos retomando o Marcos, oficialmente nosso correspondente, né? Por isso que ele tá uniformizado hoje, viu, gente? Ele é um viajante que tá aqui em Igarapé, tá quase voltando pra Europa, mas tá de uniforme, porque ele vai ser o nosso porta-voz lá fora, né, Marcos? Bora mostrar pro pessoal um pouco das minhas viagens, um pouco do que eu conheço por aí. E vai ser um prazer estar de volta. Agora, conta um pouquinho pra nós, Marcos. 25 anos desde que você saiu de Igarapé pra Europa. Como é que foi tomar uma decisão assim tão radical de mudar de país? Nossa, foi assim... Foi até um susto pra gente, né, Cibele? A Cibele foi me levar no aeroporto. Foi eu, Cibele, Henrique e minha mãe. Foi, assim, surgiu uma proposta para eu poder ir para Londres.
E sempre foi meu sonho ir para a Europa. Eu tive várias oportunidades para ir para os Estados Unidos, mas nunca quis. Europa sempre foi por causa da história, por tudo que significa, por tudo que veio da Europa, por Portugal, né, que foi quem colonizou o nosso país. E eu entreguei para Deus e falei assim, olha, se tiver que ser que encaminhe tudo. Com um mês, do momento que eu falei eu vou, com um mês eu estava no aeroporto de Confins, saindo, indo para Londres. Foi tudo mês? assim, com um mês. E foi uma loucura. Eu falei, bora meter. Eu falei o que eu falei. A Cibele mesmo falou, as suas portas estão sempre abertas para você. Eu sabia disso. Por isso sempre foi muito bom sair, deixei as portas abertas em Igarapé, porque se desse qualquer coisa eu voltava. E acabou 25 anos que eu tô por lá. Meu Deus, e agora nesse Belo tem que voltar mais vezes, né? Se ele não voltar, tem problema. Marcos esteve aqui há 2 anos atrás, né, Marcos? 2 anos atrás. Agora Marcos veio, né, novamente. A gente está aí com os projetos. Vai embora esses dias, mas em julho estou de em volta. julho estará de volta. Então já tem data marcada para ele aqui, hein, galera? Já tem data marcada de volta. E enquanto ele estiver lá, ele vai estar fazendo muito material bacana pra gente aqui de Igarapé. Inclusive, para você que não acompanha ainda as redes sociais da Super, já corre no Instagram e já segue a FM Super Igarapé, porque vai vir coisas muito boas e inovadoras de fora para cá, diretamente com o Marcos Brasil. E nós vamos começar com as luzes de Natal. Esses dias, no Insta da rádio, nós fizemos as luzes de Natal aqui de Igarapé, porque o ano passado eu mostrei as de Londres. Então agora eu vou mostrar as de Sabadell, que fica na Espanha, depois vem as de Barcelona, e depois de Barcelona eu vou mostrar novamente esse ano as luzes de Natal de Londres. Então essas já são as primeiras, já tem um spoiler aí, já vou dar na dica. Spoiler aí, gente, top, bom demais. Só reforçando essa informação, que ano passado Marcos filmou Londres e fez um vídeo pra gente, né, para as nossas redes sociais, mandou pra rádio, mostrando o Natal de Londres. E este ano ele veio para Igarapé, porque a nossa cidade está tão linda. Maravilhosa. Tá linda mesmo. Né? Ele veio nessa época justamente para isso, para poder filmar e mostrar também para o mundo o Natal iluminado de Igarapé. Igarapé tá ficando famosinho, gente. E se você não visitou ainda, vem visitar as luzes de Natal. Olha, e não é só a praça não, hein? Várias praças na cidade estão iluminadas. Eu tive percorrendo ontem com a secretária de Cultura, a Cássia, e eu também vou mostrar isso para vocês, várias praças, e tá lindo, vale a pena. O Natal tá super bonito de Igarapé, o clima tá muito gostoso, a inauguração foi fantástica, merece a pena. Ó, a Cibele chorou quando você foi pra Europa. Agora você vai chorar de ir pra Europa porque Igarapé tá bonita, não tá? Esse amor meu por Igarapé nunca acaba. Que E vai bacana. continuar. Agora uma curiosidade, Marcos. Quantos países você já visitou e quantos você morou lá? Nossa. Eita. Que eu visitei. Deixa eu tentar fazer uma conta rápida. Deve ser quase uns 50. Olha, eu conheço a União Europeia toda, que são 27 países. Além da União Europeia, eu tenho Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, Suíça, Montenegro, Islândia, Noruega, Turquia, quer dizer, nos Estados Unidos também. Tem outros, deve dar mais ou menos isso, uns 40 e 50. Que eu morei, primeiro foi Inglaterra, depois eu fui para Portugal. De Portugal voltei para Inglaterra, depois fui para Espanha. Depois voltei para Inglaterra, 1 ano na Escócia e estou na Inglaterra, por enquanto. São com o Brasil 5 que você já morou então, né? Gente, é muita experiência, né? Agora, conta pra nós aqui, quem não ama viajar, né? É bom demais. Gente, que coisa melhor. E a vantagem Muito bom, nossa né? ali, Paty, que é assim, as pessoas até têm essa, às vezes até falam assim, nossa, que chique. Eu falo assim, gente, eu vou ali em Barcelona, eu vou ali... Eu ir ali em Barcelona, pra gente que mora lá, é como você falar, eu vou pegar o ônibus aqui e vou para Belo Horizonte. É tudo muito perto e muito barato viajar dentro da Europa. Então, não é questão de ser chique. A coincidência é a geografia. Mas é muito mais barato viajar dentro da Europa, os voos são baratos e é tudo 2 horas, 1h50, quer dizer, mais longe, com 4 horas eu estou na Turquia. E acaba que a gente tem essa facilidade. Eu sei viajar, entendeu? E fazer com que a viagem se estenda e gaste menos, também tem isso. Que bacana, Marcos. São muitos lugares que a gente vai conhecendo, que a gente vai ouvindo falar e poder trocar experiências com alguém que já esteve lá na SBL. É algo assim surreal, porque muitas pessoas têm a fantasia ou o sonho de falar, nossa, eu quero conhecer, né? E aí alguém chega e fala, igual acabou de dizer agora, é como daqui em Belo Horizonte.
né? Pra nós é tão normal pra ir pra Betim, pra ir pra BH. E às vezes a gente fala assim, nossa, ir pra tantos países, tantos lugares, na verdade às vezes pode ser tão pertinho, né? Então às vezes coloca o nosso pezinho no chão e fala, peraí, seu sonho pode estar mais perto que você imagina. Exatamente. Patrícia, agora o mais enriquecedor nas viagens do Marcos, que eu vejo, é que muitas vezes a gente vai para algum lugar, fala que passou por aquele estado, fala que passou, mas a gente não conhece a história dali. E o Marcos, todos os vídeos dele, ele é inteligentíssimo, é um cara que eu admiro demais, da competência, inteligência dele. Fala quantas línguas, Marcos? 5. 5 línguas, E o Marcos, o vídeo dele não é só mostrando lugares, ele conta a história daquele lugar, que é uma coisa tão importante. Hoje a gente fala tanto de cultura, né? Nós não estamos indo... Ele não vai numa viagem simplesmente para conhecer aquele lugar fisicamente. Ele vai para conhecer a fundo o que aconteceu ali. E quando a gente está com este olhar, tudo fica mais interessante. Os vídeos dele que ele faz e que a gente vai estar postando aqui na rádio também, à medida que ele for fazendo e mandando pra gente, a gente vai não só conhecer a Europa, mas a gente vai saber a história de cada lugar. Isso eu acho que assim é extremamente enriquecedor e pouca gente sabe. Às vezes as pessoas viajam, vão, mas não sabem a história daquele, não sabem a cultura daquele lugar. Verdade. Isso é o que eu mais gosto até falar nisso. É o que eu mais gosto nas viagens, é justamente isso, é a história. Porque, por exemplo, o Brasil, eu costumo falar, nós somos um bebê comparados com a Europa. Quando a gente pensa na nossa história, 500 e poucos anos, não é nada. Por exemplo, quando eu cheguei em Londres, eu passei num bairro em Maida Vale, eu lembro até hoje. Aí eu olhei uma casa e eles antigamente colocavam o ano que a casa foi construída. A casa tinha sido construída em 1425. Aí eu olhei e falei, é mais velha do que o Brasil. E estava mais em pé do que muitos edifícios que acabaram de ser construídos. Verdade. Então isso foi me fascinando mais ainda a história. Quer dizer, você percorrer caminhos e pensar, o imperador Júlio César passou aqui. Nós banhamos num lugar que chama Heliópolis, que fica na Turquia, onde banhava Cleópatra quando ela ia visitar Marco Antônio. Uau. Que eram umas ruínas de uma cidade italiana, era uma cidade grego-romana, mais ou menos. E tem umas fontes de águas termais e ali banhava Cleópatra. Então, assim, essa sensação de viver essa história é gostosa demais. E é isso que eu gosto e quero que as pessoas, né, vejam e partilhem comigo e conheçam essa história, os caminhos onde eu percorri, quem percorreu por ali. Então eu sou ousada em te chamar de um viajante historiador. Sim, pode ser. Que bacana, gente. Então, ó, como eu falei, eu torno a dizer, já acompanha as redes sociais da Super, porque tá imperdível. O que vem por aí é só coisa boa, né, Marcos? Exatamente. E as redes sociais do Marcos Sim. também, né, Sim. Marcos? Passa para nossas Também redes vai estar sociais lá. aí. marcosbrasil.tv. Aí sou eu. marcosbrasil.tv. É isso aí, gente. Então já segue lá, viu? Marcos, qual o país que você mais se encontrou? Qual que você mais considera assim, vamos dizer assim, o melhor para você? O melhor, eu costumo dizer quando me perguntam, eu acho que se eu pudesse tirar um pedacinho do Brasil, um pedacinho de Portugal, um pedacinho da Espanha, um pedacinho da Turquia, um pouco do Reino Unido, um pouco da Noruega, eu formaria um país perfeito. Então, assim, eu acabei descobrindo, a gente acaba descobrindo que não existe. São países com muitas coisas avançadas, mas o Brasil ainda tem muita coisa melhor do que muito país da Europa. E por aí vai. Claro, tem todos os coisas. Agora, um lugar, para mim, que é o que eu mais fascinei, que eu posso dizer que eu acho que foi um lugar assim que eu mais me senti plenamente feliz, foi nos Açores. Que são 9 ilhas vulcânicas que ficam no Atlântico, entre o continente europeu e os Estados Unidos, e o continente americano, norte-americano. Que são 9 ilhas vulcânicas que são, assim, eu recomendo. Quem quiser fazer uma viagem inesquecível, Açores, para mim, é o lugar mais maravilhoso que eu já vi de todos os países, de tudo que eu visitei. Açores em primeiro lugar. As Uau. paisagens, né? Aquele lugar é maravilhoso. Nossa. Eu saía de casa para trabalhar, às vezes assim, já um pouco nervoso, tenso. Aí de repente via a Lagoa do Fogo, que é um vulcão maravilhoso, que você sobe na montanha e dentro tem um lago de água cristalina e praia de areia branca. Uau! Na cratera de um vulcão. Então, assim, às vezes saía com a minha equipe de vendas, a gente estava todo mundo estressado, eu falava, vamos às Poças da Beja, que são umas poças de água termal, assim, saindo da terra mesmo, assim, e que você entrava e entra e relaxava, às vezes num frio.
Então, assim, é fascinante. E o Basicamente, povo, e limpa depois energia, né? tem a cultura portuguesa, tem a comida portuguesa, que para mim é a melhor da Europa, que me desculpem os outros países, por isso a nossa comida é tão rica. Então, assim, é um lugar fascinante e é um povo maravilhoso. Os Açores, para mim, eu posso dizer que foi o lugar que mais me encantou até hoje. Para mim também. Tem hora que eu sinto que eu fui, entendeu? Porque quando a gente acompanha... De tanto acompanhar e ver ali aquelas imagens, tem hora que eu me pergunto, eu fui mesmo ou não fui? É muito gostoso vivenciar. Eu falo que às vezes a gente não pode ir em determinados lugares, mas acompanhar a viagem de um amigo querido é tão gostoso que a gente se sente pertencente ali. Um dia eu ainda vou com você, né, Estou te Marcos? esperando, exatamente, já Mas falei. hoje eu sinto, se alguém me perguntar de um lugar, eu vou falar Açores. Como se eu Mas estivesse você ido. tá dando uma de boazinha aí, mas você também já viajou bastante, né, SBR? Viajei. Olha, eu aproveito também, olha, se você tem algum desejo de conhecer alguma cidade europeia, conhecer um pouco mais da história, algum lugar que você encantaria de conhecer a fundo, escreve pra gente, manda sua mensagem, publica aí nas nossas redes sociais, que eu vou ter o prazer de visitar essa cidade e mostrar pra você. Uau! E isso é muito importante, Marcos, porque às vezes é claro que quando você tem uma agência de viagem séria, ela vai te levar naqueles lugares ali mais interessantes, claro. Mas quando tem uma pessoa lá que dá essas dicas, é diferente. Verdade. Porque você, né, a gente está guia, aí, né? você sendo esse guia que vive naquele lugar, que já viveu naquele lugar e que sabe os pontos, sabe os melhores lugares, até a questão, né, do custo-benefício mesmo, porque às vezes tem lugar que é muito caro para o turista, mas tem um outro que é extremamente bacana, mas só para o pessoal daquela região. Então, quando você dá essa indicação, ela é muito rica. Sim, a gente se sente mais seguro também, né? Quando alguém chega pra mim e fala assim, olha, Patrícia, vai em tal lugar assim, porque ele tem uma comida boa, o hotel daquela cidade é melhor, a gente se sente mais confortável de falar, não, estou indo porque o meu amigo falou, porque o fulano de tal, ele, né, o Marcos Brasil esteve lá, e ele conhece demais, ele tá me indicando, então agora eu confio. E olha, e esse projeto que a gente vai começar aqui na rádio, vai ter uma vertente diferente, vai ter uma coisa que quem me acompanha, minhas outras matérias, eu ainda não coloquei. Que eu vou mostrar, por exemplo, os lugares onde eu vou, os lugares onde eu hospedo, como hospedar mais barato, pagando bem, está bem localizado, as dicas, por exemplo, de transporte quando eu viajo. Por exemplo, eu não ando de táxi, eu gosto de andar no transporte público, eu gosto de conhecer a cidade, gosto de pegar um mapa, e hoje em dia a gente tem tudo isso muito fácil no telefone. Então eu vou dar também essas dicas de como você maximizar o seu dia, por exemplo. Eu tenho muitas matérias que é, por exemplo, um dia em Barcelona, por exemplo, um dia em Paris, ou um dia em Istambul. Como você aproveitar em um dia e ver o máximo, entendeu? De uma forma mais barata e mais Que econômica. bacana, já tô ansiosa para assistir essas matérias, viu? Agora, uma outra curiosidade, talvez quem tá nos assistindo agora viaja, igual eu tô viajando aqui agora, né? Viaja na maionese. E aí a gente pensa o seguinte, Marcos, a gente olha as suas redes sociais, tem lá praticamente toda semana você tá num lugar diferente. Toda vez você tá numa cidade diferente, local diferente. É muito caro tudo isso? O que fazer? Assim, a minha renda é mais baixa, eu não tenho dinheiro para viajar tanto. Conta a dica para mim, Patrícia, que eu quero. é assim, primeiro, como eu tinha falado, lá é muito barato. Por exemplo, eu tô indo agora, sábado eu volto para Londres, e na quarta-feira eu tenho que ir a Barcelona. Eu paguei, foi 13 libras a passagem de ida e agora eu comprei 17 a volta. É como se fosse mais ou menos eu estivesse gastando R$50 para ida, R$50 para volta, mais ou menos, é o que representa no seu bolso, para mim lá. E depois eu tenho uma coisa, por exemplo, se eu vou viajar, eu não tenho lugar para ficar, eu tenho muitos amigos, então tem essa vantagem, né? Para onde eu vou, eu tenho sempre um lugar para ficar. Isso já diminui bastante na despesa. Mas quando eu vou a algum lugar que eu não tenho hospedagem, eu nunca perco meu tempo, por exemplo, para ir para um hotel 4, 5 estrelas, eu procuro um lugar que tenha um bom review de limpeza, que seja um quarto com meu banheiro próprio, que é uma exigência que eu tenho, que seja limpo, que seja numa zona segura. E que seja barato, porque em vez de pagar, por exemplo, um hotel 4, 5 estrelas, a diária que eu ia pagar, eu faço 2 viagens, pago 2 hotéis de 1, 2 estrelas, mas que seja limpo e em conforto. Porque o último lugar que eu vou ficar vai ser no hotel. Eu quero aproveitar, eu quero acordar cedo, mochilinha nas costas, sanduíche,
Passo sempre em supermercado, eu não vou jantar fora todos os dias. A menos, por exemplo, que eu vou na Turquia, que é barato, e é muito mais barato. Aí sim, eu posso ir mais vezes ao restaurante. Se eu estou num país, por exemplo, se eu estou em Viena, se eu estou numa Suíça, que é caríssima, eu passo no supermercado, faço meu sanduíche e levo meu suco. E não tem problema nenhum, porque se eu estivesse no Brasil, ou quando eu estou na Inglaterra e eu vou trabalhar, eu faço isso. Qual a diferença? Nenhuma. Eu quero aproveitar a cidade. Isso me proporciona a oportunidade de visitar mais lugares. Isso é um tabu que a gente precisa quebrar, né, Marcos? Exatamente. Porque às vezes a gente fala assim, eu tô indo pra fora, eu tenho que gastar horrores. Sendo que, como o Marcos está nos mostrando, como ter uma viagem bacana, divertida, onde nós vamos conhecer muitos lugares, não gastar tanto, mas usufruir, né? Como você mesmo falou, às vezes o dinheiro que eu vou gastar em excesso num hotel 5 estrelas, eu posso fazer 2, 3 viagens. Exatamente. Né? E eu vou ter muito mais história para contar. Por isso vai ser tão bacana o pessoal aí acompanhar, né? O que a gente, esse trabalho que a gente vai estar fazendo aqui junto com o Marcos, essa parceria que a gente vai estar fazendo aí, com essas dicas tão ricas. Com certeza. Para viajar, para conhecer os lugares, para saber história, para adquirir conhecimento. Viajar é um patrimônio que ninguém tira, né? É uma lembrança que a gente tem de determinados lugares, de determinada cultura, que ninguém tira. Exatamente. Verdade. E com o Marcos, a gente vai aprender a fazer isso de uma forma mais leve, de uma forma segura, mas de uma forma mais leve em todos os sentidos. Exato. Quebrar tabus, como a Paty falou ali, que é, por exemplo, as pessoas aqui no Brasil a gente tem esse tabu. A gente até brinca com as pessoas que levam comida pra praia e fala, os farofeiros. Os europeus não têm disso. Por exemplo, você passa na rua, é muito comum você ver, né, dentro do metrô, nas praças, as pessoas de terno e gravata comendo, que trabalham no banco ali com a sua marmitinha, comendo nas praças, principalmente, por exemplo, quando faz sol, a coisa mais comum é você passar nas praças no centro de Londres, todo mundo com seu sanduíche, com seu suco. Ninguém tem essa vergonha de comer. Qual é a vergonha? Nada, você está comendo uma comida, ninguém tem esse tabu. Então, por exemplo, eu não tenho tabu nenhum. Eu vou ao supermercado, compro pão, passo ali, compro às vezes aqueles coisas de maionese, ou um creme, ou um patê, passo no sanduíche mesmo ali. Muitos supermercados têm micro-ondas, tem um lugarzinho para você preparar a sua comida. E eu como, paro numa praça com uma vista maravilhosa, entendeu? Eu prefiro estar comendo um sanduíche hoje em Barcelona, um sanduíche amanhã em Paris, do que entrar num restaurante e poder só comer uma noite em Barcelona. Então, assim, por quê? Não. Faço comida em casa, alugo apartamento, por exemplo, que tem uma cozinha, porque eu posso fazer comida em casa, posso preparar um lanche, um dia ou outro vou a um restaurante. Também tem muitos sites que eu vou dar dica para vocês, que vocês encontram vouchers, tipo a Groupon, que você compra, por exemplo, um jantar num restaurante chiquérrimo, pagando menos da metade do preço. Uau! Aí Ô Marcos, sim, hein? Você falou aí das praças, a minha experiência não é na Europa, mas me lembrou muito aqui Buenos Aires. Buenos Aires tem praças gigantes, lindas, e as famílias sentam ali nas praças, realmente colocam um forro ali, senta todo mundo e todo mundo vai comer nas praças. Então foi uma coisa muito gostosa, essa coisa do piquenique que a gente às vezes, né, faz no Brasil. Isso é uma coisa comum no cotidiano das pessoas, mesmo em horário de trabalho ou com a família, com os filhos, com os animais. E uma coisa muito interessante que eu achei, porque Buenos Aires é muito rica de história também. Exatamente. Né? Tem uma história muito rica ali, ela parece um pouco ali, até pela colonização, parece muito com a Europa. Quando nós fomos, minha sogra conhece Paris, conhece a Europa, ela falou, gente, muito parecido com alguns lugares. Claro que numa proporção, mas a arquitetura é muito parecida com a da Europa. E as praças têm músicas. Legal. Tem músicas clássicas. Tem Qualquer muito músico de praça também, né? que você passa, tem as caixinhas de som, o pessoal não estraga, o pessoal não depreda, porque já está acostumado com isso, e muita música clássica. Ai, gente, tá vendo? Brasil, vamos melhorar? É muito Porque gostoso. o Brasil, como o Marcos falou, tem um potencial enorme de crescimento, de avanço. Mas vamos falar a verdade? Vamos deixar um recadinho para todos nós brasileiros? Todos nós. Vamos falar os brasileiros, não nós. Nos encaixamos. Não quebrou os tabus? Vamos parar de mimimi, né? Ah, não, eu sou rica, eu não posso comer uma marmitinha na praça. Não,
Não, gente, vamos quebrar os tabus, vamos tirar o preconceito, vamos tirar o mimimi, vamos viver, vamos ser felizes. Às vezes a vida tá nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, né, Marcos? Isso Patrícia. aproxima. Verdade. Sabe uma coisa que aconteceu agora em Valadares que eu notei muito bem, que eu achei até engraçado, que é as pessoas no supermercado, por exemplo. Na Europa não existe isso de supermercado, uma pessoa ensacolando a sua compra. É você quem ensacola a sua compra. E você tem que ser rápido, que as pessoas todas, está todo mundo com pressa, as pessoas estão na fila, os caixas são muito rápidos, só passam ali os códigos e você vai ensacolar a sua própria. E a maioria do supermercado agora, se você quer um saquinho de supermercado, você tem que pagar. Então, por isso, para incentivar as pessoas, terem aquelas bolsas recicláveis, né? Então, assim, e eu tava olhando em Valadares as pessoas, o próprio caixa não tinha ninguém para ensacolar nos supermercados que eu fui, então tava a menina do caixa passando a compra e tendo que colocar no saquinho, e a pessoa com uma pose daquelas assim, tipo que viaja para Europa uma vez por ano. Eu até mandei uma boca, falei assim, eu acho tão engraçado esse povo, abre a boca para falar que vai para Europa, não sei o quê, e não aprenderam que lá na Europa não tem ninguém para ensacolar suas compras, é você que faz. Entendeu? Uau! Então, assim, são essas coisas assim que a gente tem que aprender um pouco, sabe? Deixar um pouco desse tabu e ser mais gentis. A menina tá passando a compra sozinha. Quer dizer, a primeira coisa que eu faço é já correr ali, pegar os sacos Ajude, e tentar ser contribua, rápido, né? para as pessoas que estão na fila ficarem menos tempo. Essa gentileza que a gente aprende muito fora e que eu acho que a gente deve trazer. Não essa coisa de, eu sou rica, vou para a Europa e vim com pose, que a Europa não é essa perfeição como a gente pensa, tem muita coisa melhor, claro, exatamente, tem um pouco menos de corrupção, mas existem muitos defeitos que a gente tem aqui no Brasil também. Lugares, né, a questão é que são países mais antigos, a civilização muito mais antiga, as pessoas já aprenderam muito mais isso, mas assim, não tem essa perfeição também. Então eu acho que o que a gente tem que tirar de lá um bocado é isso também, essa independência, sermos mais rápidos, lembrarmos que nós temos um cliente ali, conversarmos menos, atendermos, porque se você vai, por exemplo, até, nós estávamos discutindo isso eu e a Sibeli, se você vai para a Europa trabalhar, você vai ter que pegar o ritmo europeu, você não pode trabalhar igual aqui, você chega numa loja, as pessoas estão conversando, existem 4 atendentes e estão ali na conversa e você está à espera. Não, lá não existe isso, você tem que atender, você tem que ser ágil. Então se nós temos essa capacidade para chegarmos lá fora e sermos considerados dos melhores trabalhadores, por que não fazemos isso aqui também? Exatamente, Marcos. E muitos têm a ideia de, vou pra fora pra trabalhar, lá fora eu vou ter melhor. Mas por que a gente não pode investir no nosso país? Exatamente. Né? Por que nós não podemos dar o nosso melhor aqui? Mudar a nossa cultura Exatamente. de vida, né? Mas eu falei uma coisa com o Marcos. Falei, Marcos, eu sei que lá fora, às vezes, o Brasil é visto de uma determinada forma, mas eu tenho tanta fé, eu acredito tanto, a começar pelo nosso município. Quantas melhorias o nosso município tem tido em tantas áreas? E a gente veio falando muito sobre isso. Exatamente, eu notei aí o Marcos isso. foi para uma outra cidade, aí ele, não, eu estava surtando lá, eu já estava doido para voltar para Igarapé, porque Igarapé a gente vê que está caminhando. Exatamente. Aí você chega numa outra cidade, que você vê que ele foi embora há muito tempo e que continua a mesma coisa. Eu falei, pois é, mas Igarapé, a gente tem orgulho de Igarapé. E as pessoas são mais gentis aqui também. As pessoas são mais gentis, as pessoas... acontece uma situação ou outra, mas eu acho que até a questão da valorização da cultura no município, a gente vem aprendendo muito. Não é um passo gigante, mas a gente consegue perceber, ano após ano, como as coisas vêm melhorando, como as pessoas da nossa cidade vêm se comportando. E isso é orgulho. Literalmente, a cidade menina crescendo. A cidade menina crescendo. Que bacana. Max, conta um pouquinho pra nós. Já teve alguma situação inusitada, engraçada que você já passou lá no exterior? Peguei Quantas? agora. Conte algumas pra nós. Eu tenho 2 que eu mais lembro. A primeira foi porque, por exemplo, quando eu fui para Londres, ainda não existia isso. O telefone era só esse texto, SMS e texto, né? Era aquele para escrever. Então, por exemplo, o que eu fazia? Eu tinha um dicionário de inglês da Oxford e um inglês português. Então, por exemplo, eu via algum sinal, eu tinha que traduzir palavra por palavra e procurar no dicionário o que significava. Então, claro, muitas coisas a gente deduzia. Então, eu entrei num restaurante uma vez, eu estava numa fome, eu queria chegar em casa, mas eu ainda ia demorar 1 hora e tal para chegar na lanchonete. E eu vi umas fotos, assim, eram só umas coxinhas de frango. Então, eu imaginei, bom, vou comer só uma coxinha de frango aqui, porque eu vou jantar em casa. Mas, claro, embaixo estava escrito uma coisa em inglês que eu não entendia nada e ignorei. Fui pedir a coxinha de frango.
Aí, foi nas primeiras semanas, o rapaz mandou sentar, com toda gentileza, colocou o forrinho. Eu falei, nossa, país de primeiro mundo é outra coisa, né? E só comer aqui uma coxinha de frango. E ele começou a trazer batata, um monte de coisa. E eu não tinha reparado que embaixo dizia followed with, acompanhado de batata frita, arroz, salada, não sei o que, era um prato enorme. E eu fiquei rindo, a conta também foi meio dolorosa no final. E outra coisa que eu passei em Portugal, essa é engraçadíssima. Eu tava na fila, os primeiros dias que eu tava em Portugal, e de repente só ouço uma mulher virar e falar assim, não sei o que lá, a bicha. Eu olhei pra trás. Aí eu olhei pra trás assim, e ela falando com o menino, a bicha, e apontando pra mim. Eu falei, gente, como pode eu tão quieto aqui, discretinho no meu cantinho. Aí ela começou a gritar, ponte na bicha, pá, ponte na bicha. Que eu fui descobrir que bicha é fila. Então eu tava na fila, ela tava gritando pro filho dela ir pra fila, que ela ia pegar uma mercadoria. E como eu tava na frente do filho dela, então ela falou assim, ponte na bicha. E eu assim, sem graça, eu já tava vermelho. E a mulher tava falando, era da fila. E assim vão inúmeras situações que a gente tem, principalmente quando é Portugal e Brasil, que apesar de ser a mesma língua, tem muitas expressões que são diferentes e que nós não podemos dizer lá, né? E algumas de lá que não podemos dizer aqui, que são coisas pejorativas, e você passa por essa adaptação em várias situações muito engraçadas. E até hoje, por exemplo, vou à Turquia, não entendo nada da língua. Quer dizer, hoje em dia, os turcos têm essa vantagem, eles estão sempre com o telefone, por exemplo, você entra no táxi, ele fala em turco, e aí ela passa para o inglês, aí você ouve inglês, aí você fala inglês, ou a língua, né, que você quer conversar. Tecnologia a favor. Eles têm muito isso, mas é muito, assim, de nomes e de coisas, por exemplo, entrada e saída, que eu nunca decorei. Eu vou à Turquia todos os anos, já fui acho que umas 8 vezes à Turquia, adoro Istambul, adoro visitar a Turquia, e a saída, as palavras são muito parecidas, saída e entrada de supermercado. Então, vira e mexe, eu entro pela saída, eu saio pela entrada, e essas coisas assim que sempre acontecem. Mas eu acabo me divertindo. Turquia também é um país maravilhoso. Turquia é um país maravilhoso. Um país maravilhoso, seguro, muito parecido com o nosso. Eu acho tão parecido com o nosso, assim, a arquitetura, a comida é muito fresca, eles têm, é como nós, assim, as frutas, sabe, as barracas de fruta na rua, de verduras, de legumes. Lembra? O pão é muito parecido com o nosso. Eles têm um queijo que é parecido com o nosso queijo mineiro, que é o que eu compro em Londres, que é mais barato que o queijo de Minas. É parecido, mas não é mineiro. Não, hein, mineiro só se for feito com leite de Minas. Esses que fazem lá, que falam que é mineiro, mas é vaca inglesa, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mineiro tem seu toque especial. E é lindo também o país. Eu adoro. Olha, Istambul várias vezes. Fui a Pamukkale, que é onde tem essas ruínas de Heliópolis em cima, e depois tem umas águas termais, é uma montanha toda de calcário, assim, toda branca, com umas piscinas transparentes. Nossa, tem muito lugar. Visitamos a casa onde viveu a Virgem Maria os últimos anos da vida dela, que fica em Efésios. Efésios, que é a cidade onde teve a primeira igreja católica. Então, assim, tem muita história. Quer dizer, a própria Istambul já foi várias cidades, teve várias civilizações que passaram por ali, que foi Constantinopla, que a gente estuda na escola, né? Na história. Então isso é muito legal. E eu gosto de partilhar isso. E é sempre um prazer de partilhar, mostrar esse lado da história da cidade. Não só a beleza do lugar, mas o tanto de história que passou ali. E a história que nos encanta ainda mais, né, Marcos? Exatamente. Você conhece o local, vê a história do local, você se fascina. Né, Sibeli? Aí você começa a ver detalhes que não ia ver antes. Você vai ver cores que você não tinha nem observado. Exatamente. Né, estátuas. Então, são detalhes que a história nos faz perceber. E a gente iria deixar passar desapercebido. Esses dias, o Marcos mostrou um lugar, até que uma amiga vai conhecer, que é maravilhoso. E quando ele mostrou a imagem do lugar, o chão, a rua, brilha. É como se tivesse encerado. Parece encerado. Uau. Onde é, Marcos? Aquilo é na Croácia, em Dubrovnik, que é uma das cidades que eu mais amo, que é encantador. Maravilhoso. O piso parece encerado, assim, ele brilha e você não vê É uma cidade histórica dentro de um forte, a maior parte da cidade ainda está dentro de um forte. Então você entra literalmente dentro da história, assim, e aquela água, aquele mar maravilhoso. Uau. Sabe, que é assim, água super transparente, é lindo demais. Aliás, agora está super em moda agora Dubrovnik, a Croácia está em altíssima,
muita gente. A Riviera de Dubrovnik ali subindo, tá toda, só vê boas casas e praias, tá super concorrido. É lindo demais. Que bacana, gente. Uma você cidade quase contou. encerrada. E é muito interessante quando a gente viaja e a gente aprende essas culturas e o nosso melhoramento, né? Vou contar uma situação aqui no estado que eu passei. Nós fomos 8 amigas para Nova York. E nós chegamos no hotel que a gente estava hospedado. De manhã teve o café da manhã. Nós tomamos o café da manhã. Nos levantamos, porque no Brasil é assim. A gente toma o café da manhã do hotel, você levanta, sai, o pessoal vem recolher a mesa. Aí, nisso, já chamaram a gente e o gerente nervoso para conversar com a gente, pedindo para a gente se retirar do hotel. Uau, gente, essa eu não E a esperava. gente sem entender o que era aquilo. Tinha 2 amigas, né, que falavam muito bem, e aí elas foram lá conversar. É porque nós não recolhemos a nossa louça do café da manhã. Nunca mais iremos esquecer essa situação. Meu Deus. Né? Que vergonha. Mas é a questão cultural. cultura. Como no Brasil a gente não recolhe a louça quando a gente vai para um hotel, né? O pessoal vem recolher. Então a gente vê a importância de quando você vai para fora, você tem que estudar o local que você está indo. Exatamente. Depois a gente riu muito, Mas no até hoje a momento- gente ri, mas no momento foi tão tenso porque a gente não sabia o que a gente tinha feito de errado. E aí os jovens às vezes reclamam por O lavar que a um gente copinho tinha aí. feito de errado? Por quê? Porque nos Estados Unidos você come, você recolhe, você entrega a sua louça, você deixa a mesa limpa para a próxima pessoa. Uau. Eu, a primeira Passamos por vez, isso. a primeira vez que eu fui à Suíça, oh meu Deus, que vergonha. Eu falei pra Suíça. Eu fui a um supermercado comprar umas frutas, né? Pra deixar no hotel. Aí eu comecei, igual a gente faz no Brasil, a gente começa a pegar as frutas e escolher, ver se não tá amassada, não sei o quê. Tô vendo que a mulher tava me olhando de cara feia. Aí ela veio me perguntar. Ela começou a falar alemão, eu falei que não falava alemão. Só obrigado, com licença, entrada, saída. Aí ela falou inglês. E me perguntou por que eu estava amassando as frutas. Eu falei, não, estou só escolhendo. Ela falou, mas por que você está escolhendo? Aí ela falou, você é de onde? Eu falei, do Brasil. Ela falou, tá explicado. Eu falei, aqui os produtos são de primeira qualidade. Você pode pegar o primeiro e tirar. Se você achar algum estragado, algum podre, você pode processar o supermercado. Nós não temos produtos de segunda. E é uma coisa, sabe, que os suíços têm muito, os produtos deles são mesmo de qualidade. É caro o país? É caro. Mas você entra no supermercado, você vê os produtos deles são mesmo assim. Você não vê um amassado, você não vê um que não esteja bonito, que não esteja em perfeito estado. Então, você não pode simplesmente sair pegando, igual a gente faz no Brasil, e olhando ou apertando para ver se a fruta está madura. Não. Pegou, leva. Uau. E eu fiquei assim, coloquei a viola no saco e falei, toma, aprende com essa. Meu Mas Deus. bom que a gente tem muita história para contar. Exatamente. Sim, com certeza. E muitas coisas pra gente aprender também, A né? E gente trazer cresce de com isso, cultura sabia? também pra nós. É exatamente, Né? é assim que a gente cresce, a É gente verdade, aprende. verdade. Agora conta um pouquinho pra nós. O que você assim mais gosta de aproveitar nas suas viagens, Marcos? O que eu mais gosto de aproveitar, acho que eu já comentei, é a história. É mergulhar na história. E a melhor maneira, por Eu exemplo... achei que ele ia falar culinária, né? A culinária também, eu sempre gosto de provar, principalmente quando é países que tem uma culinária muito diferente, por exemplo, quando a Turquia e algumas coisas, pratos típicos, eu sempre experimento. Mas a história, para mim, é sempre que me fascina. E a cultura do lugar. Eu costumo dizer, por exemplo, quando eu fui para Portugal, eu levei um choque cultural. E às vezes eu vejo nas redes sociais as pessoas falando, o português é mal educado, o português é mal educado, o português é mal educado. E realmente nós temos que aprender uma coisa, o que é ser sem educação e o que é ser só da cultura dele. Por exemplo, um português, ele nunca chega para você, ele não te fala um bom dia ou boa tarde, ele nunca deixa de fazer isso. Ele nunca te pede alguma coisa sem pedir por favor, ele nunca você entra, por exemplo, sem pedir com licença, sabe, sem pedir desculpa. Isso para mim é ser educado. Para nós ser educado é pessoa com simpatia. Aí a simpatia é outra coisa. O português, por exemplo, se ele não te conhece, ele não é simpático, ele é educado. E dependendo de algumas situações, se ele sentir alguma coisa, ele é simpático com você. Então eu tive muito esse choque cultural. Eu falei, não, eu preciso entender a cultura portuguesa
para eu saber em que país que eu estou pisando. A mesma coisa aconteceu na Espanha. Então eu mergulhei e comecei a me relacionar só com amigos portugueses e fui conhecer a cultura dele. E hoje, muitas vezes nas redes sociais, quando tem debate, eu vou lá defender o português. Vou defender Portugal, que é um país maravilhoso. As pessoas ainda ficam agarradas naquela coisa, porque roubaram o nosso ouro. Gente, olha, bola para frente, sabe? Era outra época. Ainda. Portugal tem muito que oferecer, é um país maravilhoso, de uma cultura linda. Eu agradeço que foram os portugueses que colonizaram o Brasil, porque muito do que nós temos foi graças a eles, dessa cultura. Eles preservaram muito das colônias, das aldeias indígenas que tinham aqui, diferente da colonização espanhola, que saiu acabando com as aldeias. Então, tem todo esse lado também. E a nossa comida, gente. Por que a comida brasileira é a melhor comida do mundo? Porque a comida portuguesa é feita por escravos negros. Então imagina a combinação, quer dizer, a cultura das especiarias africanas e do toque africano na cozinha portuguesa trouxe o que nós temos hoje, que é essa comida brasileira. Uau. Que é basicamente, por exemplo, nós temos a feijoada, como tem em Portugal, nós temos a caldeirada, como tem em Portugal, e muita coisa similar. Então, assim, mergulhar na cultura, que eu sempre digo, você vai viajar para um país, lê um pouco sobre a cultura, tenta entender, procura uma pessoa local, você entra por exemplo, vai num bairro, você entra num café, se a pessoa fala inglês ou você consegue se comunicar, tenta conversar com essa pessoa e perguntar como que é aqui, o que eu faço, qual é o melhor lugar para eu fazer compras, qual é o melhor lugar para eu comer. Por exemplo, eu sempre prefiro os bairros do que eu corro das zonas turísticas, porque você come uma comida já padronizada para o turista e paga muito mais caro. E nunca é tão bom. Você vai num bairro, por exemplo, Portugal. As tascas são os melhores lugares para comer nos bairros, que são barzinhos assim pequenos, tipo lanchonetes, que você come super bem e paga pouco. Então, o que eu mais gosto é isso. A riqueza da cultura, sabe? Aprender a cultura local e aprender a história local. Que bacana, Marcos. Aí fica também dicas para nós o que fazer lá fora, né? Não só lá fora, mas também aqui dentro. Exatamente. Porque o Brasil é um país riquíssimo em paisagem, em cultura, em comidas, né? E quanto mais a gente conhece nosso país, a gente vê o quanto o Brasil é lindo. Patrícia, né? E o Brasil, até pela questão geográfica, por ser tão grande, nós temos uma diversidade cultural muito grande. Enorme. Você Verdade. pega o nordestino e você pega o sul, você pega o sudeste, né? A fala, o linguajar, as gírias. Nós aqui com o trem, o ai, Que adoro. Lá no sul, o baiano. Então, é uma diversidade cultural tão grande. Então, dentro do nosso país, né, buscar conhecer essa história é muito interessante. E quando a gente pega aqui as nossas cidades, Minas Gerais é rico de história. Minas Gerais é rico de muita história, né? A gente sabe as histórias de Minas Gerais? Né? Ouro Preto, Diamantina, Mariana, São João del Rei. Olha quantos a gente... É bacana ir para fora... E para quem pode, ok. Mas, de repente, a gente viajar até aqui dentro. Sim. Né? Vamos conhecer. Tem um monte de cidadezinhas de Minas que eu não conheço e já fui para alguns outros estados. Lembra a nossa ida 2 anos atrás, que nós fomos a Ouro Preto? O que eu falei? A primeira coisa, eu falei, gente, isso é Portugal. Foi. Por exemplo, é a mesma coisa de você vai a Viseu, vai nas cidades menores, mais antigas, Portugal, da época da colonização portuguesa, é muito Portugal, é muito parecido, sabe? Por exemplo, tem um bairro mesmo em Lisboa, o Bairro Alto, que é muito, assim, das ruas estreitas, assim, lembra muito, assim, falei, gente, isso parece Mariana, um pouco de São João del Rei, um pouco de Ouro Preto, sabe? Isso é muito legal, tem muita dessa coisa. Então, em vez da gente ficar com essa coisa dessa picuinha de português, de Portugal, não, vamos abraçar o que eles deixaram de rico pra gente, que é essa cultura, que depois muita gente sai daqui e vai pra lá. Verdade. Entendeu? E acaba sendo esse choque, quer dizer, vamos abraçar, vamos conhecer essa cultura, vamos ver o lado positivo, que sabe, Portugal tem muita cultura, e o próprio país mesmo, quando você visita, tem tanta história, tanta coisa linda, tanta coisa maravilhosa para visitar, sabe, várias civilizações passaram por Portugal, pela Península Ibérica toda, então assim, é muito interessante ver a evolução da língua, por exemplo, o espanhol. Você vê ali, por exemplo, você vê a Espanha, como aí vai a Galícia, que já é um espanhol misturado com português, desce para o Porto, já é um português com algum sotaque
algumas palavras que são, por exemplo, V tem som de B, que é como é no espanhol. E depois você vai descendo e depois você começa a comparar, por exemplo, quantas palavras nós temos hoje aqui que são idênticas no espanhol, mas já são diferentes em Portugal. Sim. Que eles evoluíram nesse sentido e nós ficamos com essa herança que veio do espanhol. Então isso é muito legal. Isso só te enriquece. É verdade. Eu sou fascinada com história. Desde a época de escola eu sempre gostei desse lado histórico. De ouvir, de conhecer, mesmo que eu não pude estar lá, não pude, ou ainda não fui até lá para conhecer, mas a gente viaja, né? Eu lembro que quando eu era criança, meu pai sempre me incentivava a ler. E quando eu pegava um livro para ler, parecia que eu estava viajando dentro daquela história, parecia que eu estava conhecendo aquele lugar. Então, gente, talvez você não pode ir até o local, mas comece a conhecer mais sobre os lugares, essas histórias, né? Como é que aconteceu, como surgiu, como evoluiu. Porque o dia que você estiver lá, vai ser mais fácil, né? Começa a acompanhar o Insta da FM Super e começa a viajar comigo. E vai aprender muita história comigo também. Bora viajar. Marcos, agora responde pra mim o seguinte. Como você compararia a Europa e o Brasil? O que você mudaria no Brasil se você tivesse esse poder? Se eu tivesse o poder, eu acho que eu levaria todo brasileiro para ter uma experiência de pelo menos um ano na Europa, por exemplo, em Londres. Que eu falo, Londres é uma escola para a vida. Que você começa a se questionar as coisas que a gente questiona demais e que eles não estão nem aí, e as coisas que nós não estamos nem aí e que eles questionam demais. Uau. Sabe, por exemplo? Então, é muito isso. Por exemplo, nós nos preocupamos muito com a aparência com que o outro vai pensar e esquecemos da atitude de como nós vamos atingir o outro com as nossas atitudes erradas. Então, assim, é uma inversão de valores que a gente vê muito. Então, assim, isso era a primeira coisa que eu faria, que acho que o que falta no Brasil é mais isso, mais as pessoas se respeitarem mais, aprenderem um pouco mais, aprenderem aonde realmente está o nosso valor. As pessoas, que é uma coisa que eu tenho ojeriza, é quando a pessoa faz alguma coisa, tenta ser esperta e fala que isso é jeitinho brasileiro. Eu falo, não! O jeitinho brasileiro é famoso porque nós somos famosos pela nossa criatividade inusitada, em conseguir criar do nada uma situação, em conseguir remendar algo com criatividade. Com clipes nós conseguimos consertar uma máquina que vale milhões. Isso é o jeitinho brasileiro. Verdade. Ser esperto em cima dos outros, trapacear não é jeitinho brasileiro. Isso é malandragem. Isso. Então, assim, isso que nós temos que ser mais unidos nesse sentido. Nós temos um país maravilhoso. Não existe povo mais criativo de todos os países que eu visitei do que o brasileiro. Não existe. Eu nunca vi ninguém mais criativo do que o povo brasileiro. E, infelizmente, cada vez mais nós vemos essa criatividade sendo usada para dar golpe, para os golpes de Instagram, para os golpes de WhatsApp, para essas coisas, onde a gente deveria estar virando para o outro lado, usando essa nossa criatividade rica que nós temos, sabe, para crescer o nosso país, que tem tudo para ser uma superpotência, mas nós não podemos sentar e esperar só que os políticos façam. Quem manda no país somos nós, e nós somos os primeiros que temos o dever de cuidar daquilo que nos dá. É verdade, é verdade. E isso eu mudaria. Marcos, Uau. nós estávamos conversando sobre isso esses dias e falando que o mundo precisa da mão de obra brasileira, Verdade. da criatividade brasileira. Da disposição. Dessa disposição, dessa alegria mesmo Exatamente, do Brasil, desse calor. Então, claro que ir para fora muitas vezes é interessante, a pessoa lá vai fazer tem outras possibilidades, mas se a pessoa tentar aqui também, se ela mudar alguns valores aqui, porque lá fora ela não vai ter o que a gente tem aqui no sentido de, por exemplo, feriados, a gente estava conversando. Nós temos quantos feriados aqui? Lá não, lá são poucos feriados. A pessoa tem que trabalhar muito. Então, se aqui a gente também focar no trabalho e a pessoa usar essa criatividade que o brasileiro tem, ela também consegue conquistar muita coisa. Uma coisa que você está falando aí, Sibeli, é muita verdade. Inclusive, tem muitas pessoas que pensam o seguinte: eu vou para fora por causa do financeiro, porque eu não consigo crescer no Brasil, que eu consigo crescer lá fora. Mas tem muitas pessoas que lá fora precisam ter 2, 3 empregos para poder se sustentar.
e mandar um pouco de dinheiro para o Brasil. E se nós aqui no Brasil tivéssemos 2, 3 empregos, será que nós também não conseguiríamos ter a vida que nós teríamos lá? Muito melhor do que atualmente, sim, com certeza. Isso sim. E de tudo também, é o abraçar um bocado, por exemplo, uma filosofia que eu vejo muito comum aqui, que é, por exemplo, as pessoas estão muito preocupadas, por exemplo, em comparar o que os outros, em viver a vida dos outros, sabe, em se preocupar com essas coisas, por exemplo, porque eu vejo às vezes pessoas que o chinelo está furado, mas está com um iPhone, nem sei que número que está o iPhone. Por exemplo, assim, eles querem ter o carro topo de gama o mais alto possível, por exemplo. Os europeus, claro, é tudo comparado com o bolso. Se o meu bolso não é para isso, eu quero um carro que seja confortável para me levar onde eu vou, entendeu? Sim. Então, assim, as pessoas não estão muito preocupadas. A gente tem que tirar um pouco disso, sabe? Preocupar com o que os outros pensam nesse sentido, sabe? E começar a viver um pouco mais e trabalhar para isso, lutar pelo nosso país. Então, assim, as pessoas querem muito encher a boca de falar, meu país e o Brasil, não sei o quê, como é no futebol. Entendeu? Que as pessoas se dedicam tanto para futebol e esquecem de se dedicar no meu emprego. Se a minha empresa cresce, eu cresço junto. Verdade. Se eu não crescer, eu não tiver oportunidade, outra empresa vai ter o meu valor e vamos assim, sabe? Então, assim, a gente vê muito essas empresas lá, você não tem essa comodidade que você tem, por exemplo, na minha empresa. Eu tenho que mostrar trabalho. Eu tenho que trabalhar. Meu patrão não tem que ficar em cima de mim me falando 500 vezes a mesma coisa. Eu sei as minhas diretrizes, eu tenho que seguir aquilo, tenho que seguir o meu horário e acabou. Sim. Sabe, ninguém me pergunta se eu estou gostando, se eu não estou gostando. Não, de vez em quando passa um feedback para nós passarmos, o que eu melhoraria no departamento e acabou. Por exemplo, nós temos que trabalhar, por exemplo, eu não posso escolher, quarta-feira é feriado, mas para mim não vai ser feriado, eu estou escalado para trabalhar. Eu trabalho igual, vou ganhar um outro dia para compensar, eu tenho 6 feriados no ano. E acabou. Mas não quer dizer que no dia de feriado eu vou estar livre, eu não posso contar com isso. Porque se coincidir num dia que eu trabalho, eu vou trabalhar normalmente. Porque é uma empresa mundial e é feriado ali, mas não é feriado no outro país. Nós temos que estar funcionando. Às vezes é mentalidade medíocre, né, Marcos? A verdade Exatamente. É essa. Muito na média. Não, vou fazer só até onde dá. Não vou me esforçar muito. Não é minha empresa mesmo. Não é minha vida mesmo. O brasileiro às vezes também tem essa mentalidade medíocre. E acaba tendo também uma vida mediana. Eles investem muito potencial nessa exorbitante. Europa. Mas eu tenho fé. Eu acho que a gente vem melhorando muito. Eu acho que a nossa mentalidade está mudando. Eu acho que o brasileiro ele está em busca, ele pode, ele está em busca de melhorias. Eu acho, olhando pela nossa Igarapé, eu acredito muito que a gente tem muito para melhorar aí. Esse espírito de equipe é uma das coisas primordiais. Em todas as empresas que eu trabalhei em grandes empresas lá como a Bosch, prestando serviço para a Mercedes-Benz, para uma rede social que eu não posso divulgar. Foram 4 anos trabalhando na rede social, é o mundo inteiro. Então trabalha com vários países, com várias línguas. E hoje eu trabalho na Norwegian Cruise Line, que é uma empresa de cruzeiros internacional, que é a maior empregadora de turismo do mundo. Uau! Repete o nome? Então, assim, Norwegian Cruise Line. Acho que as pessoas falam Norwegian. O povo olha o Marcos falando Muita gente fala Norwegian. Eles perguntam se ele é brasileiro. A Norwegian, que é uma empresa que faz esses cruzeiros internacionais, esses navios gigantes que nós fazemos o mundo inteiro, uma das coisas importantes sempre, que eu vejo sempre a minha supervisora, a minha gerente, todo mundo, é esse espírito da equipe, mantermos sempre unidos, sempre apoiando uns aos outros, sabe? Não vamos falar que é perfeito, que não existe aquele sempre um engraçadinho que quer te prejudicar, isso tem no mundo inteiro e vai sempre existir. Mas essa preocupação com a empresa, sabe, dos líderes, da liderança, de ter uma equipe unida, sabe, nós estamos ali lutando. Então, por exemplo, eu visto a camisa da empresa, eu luto pela empresa, eu não quero saber, sabe, não estou me importando se foi erro do meu colega do outro departamento, isso não importa, o que importa é que o passageiro que está ali está sendo atingido. Então não tem dessa, eu resolvo, sabe, você... Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo quando às vezes os passageiros ligam pra gente e eles estão assim com muita raiva e tal e começam a ser até mal educados, às vezes eles falam, desculpa, eu sei que não é sua culpa. Eu falo, não, é minha culpa sim, senhor. O senhor está falando com a Norwegian Cruise Line, eu represento a Norwegian Cruise Line. O senhor pode falar à vontade. Então, assim, essa vestir a camisa que precisa, eu vejo às vezes não empurra as pessoas, eu entro, dá uma tristeza de ver, sabe, uma grande empresa aqui que tem todo o potencial, as pessoas não vestirem essa camisa, não respeitarem tanta empresa, sabe? Verdade. Então
essa mentalidade que a gente aprende muito lá fora e a gente fala assim, poxa, talvez no Brasil se eu tivesse feito isso, na empresa que eu tive, se eu tivesse tido esse espírito. Então, sabe, uma das coisas também que eu adoraria passar para as pessoas é isso, sabe, esse espírito de união. Que bacana. Agora uma pergunta polêmica. Ui. Eita. 25 anos morando no exterior, correto? Uhum. E aí? Você voltaria a viver no Brasil? Eu costumo dizer que às vezes... Eita, cuidado que você vai falar. Eu não tenho assim, Cuidado. planos. Eu não tenho planos. Eu costumo dizer assim, às vezes eu falo, eu me aborreço mesmo, às vezes os meus amigos falam assim, quando você fala mal do Brasil, e você fala, às vezes fala assim, é muito diferente quando eu vejo as coisas que acontecem na Espanha, que acontecem na Inglaterra, que eu vejo mal, eu critico. Mas quando é do Brasil, é meu país, poxa. Eu levo o Brasil até no sobrenome. Então é um sentimento assim mais agressivo dentro de mim, de tristeza de ver. Mas é um país que eu amo, um país que eu não tenho vergonha nenhuma de ser brasileiro e que eu adoro. Nunca pensei, mas também não fecho essa possibilidade de poder voltar para o Brasil. Claro que de repente seria uma oportunidade de eu até dividir, partilhar na empresa onde eu for trabalhar toda a minha experiência que eu tive na Europa, entendeu? Deixa as portas abertas, quem sabe, dependendo da proposta. Aí fica Não incógnita. posso dizer um não redondo. Eu Marcos torço Brasil, por isso. volta pro Brasil. Vamos fazer a campanha. Hashtag Marcos Brasil, Volta. volte pro Brasil. Que bacana. Marcos, você já nos deu muitas dicas, inclusive, de como gastar menos no exterior, né? Como usufruir melhor nos lugares. Tem mais alguma outra dica que você daria para quem deseja viajar para o exterior, deseja fazer esse turismo, ou até mesmo ir para viver lá? Pesquisar muito. A pesquisa é importantíssima. Por exemplo, eu faço muito quando eu vou viajar para um outro país. Eu pesquiso muito em todos os sentidos. Tento ver vídeos do país. Vou ao Netflix ver uma novela do país, um filme, uma coisa que você consegue ver um pouco da cultura, né, mesmo na ficção você consegue ver um pouco. Conversar com pessoas, tentar conhecer pessoas que moram lá, sabe, para saber o que eu faço, o que eu não faço. Deixar de ir um pouco nessas polêmicas de redes sociais, porque existem os dois extremos. Uma pessoa que pinta que tudo é muito lindo, por exemplo, você vê muita coisa de turismo, só mostram os grandes hotéis, essas coisas, e nem sempre é para o nosso bolso. Ou outros que, por exemplo, eu vejo sempre, às vezes eu participo de alguns fóruns no Facebook, por exemplo, de brasileiros que vivem em Barcelona, brasileiros que vivem na Espanha, brasileiros que vivem em Londres, e vejo como as pessoas são negativas, a pessoa diz, estou pensando em ir para Londres. Como que eu faço? Aí começam as pessoas, se você não tiver legal, você não vem. Eu fui legal para Londres, eu fui para Inglaterra e legal. Então eu tive que lutar para depois, em Portugal, depois de muitos anos, conseguir minha nacionalidade portuguesa. Assim como milhares já foram. E milhares que ainda vivem ilegal no país. Então, assim, não é uma coisa tão linear. Você tem que ter um bom conhecimento, uma pessoa sensata para te dar uma dica, para você saber. E muita determinação, porque não é fácil você deixar o Brasil igual eu fiz. Por exemplo, eu saí daqui num dia de verão e cheguei num dia de inverno nevando em Londres. Então, assim, e foi um choque em todos os sentidos, sabe? Não é fácil, eu pensei em desistir várias vezes, mas eu falava, não, eu tô aqui por um propósito e eu vou seguir. E você tem que ceder muitas coisas, você tem que abrir mão de muitas coisas, você tem que aprender a ter esse balanço e saber onde você pisa, pesquisando, estudando, se aliando a pessoas que você pode confiar, de preferência se você tiver alguém já de muitos anos que mora lá. É mais estudo, acho que eu iria por aí. Você fazer uma pesquisa de mercado antes de você ir. Que bacana. Quer falar alguma coisa, Sibeli? Fica à vontade. Tô à Só vontade. agradecer. Amo demais, né, Marcos? Essa nossa amizade foi feita lá atrás e a gente não imaginava que seria essa parceria, essa irmandade. Foi até engraçado essa história. Mas muito legal, sim. Fizemos um trabalho muito legal aqui. E quando o Marcos vem, para mim é de casa. É de casa. Ele fica na minha casa e minhas meninas adoram o Marcos. Eu cozinho, eu lavo louça. Faz tudo, faz janta pra mim. Eu falei com ele, falei, você vai embora, como que eu vou fazer?
Vai ser muito legal. Faz Tô o muito café feliz. da manhã, ele se vira lá em casa. Eu me sinto até meio madame, assim, com ele lá em casa. Porque lá fora ele aprendeu a se virar, né? É, Marcos? ele eu é levanto, eu super faço a minha despachado. cama, eu mantenho as minhas coisas. Então, assim, sempre muito bem-vindo aqui. Você sabe o Eu quanto sei. que a gente te ama. Na minha casa, na FM Super, que você fez essa história aí desde o início da rádio, você estava presente. E agora você com a gente aqui de novo. É uma honra, é uma alegria. Como a vida dá a volta, né, meu amigo? Olha, uma honra vestir essa camisa de novo, ó. Aí estamos. Pois é, e que você volte sempre. Desejo o maior sucesso na sua vida e você sabe disso. Obrigado. É muito sincero, muito verdadeiro. A nossa amizade é uma amizade. A gente é família de verdade. É, sim. A minha família é sua família. E é verdade. Tem você como minha Mariana, irmã. Mariana, que hoje está com 26 anos, a gente viajou uma vez, Mariana com 1 ano e 8 meses, a Mariana, Maco. A minha pequenina. Agora a Maísa, quando precisa, ele chama a atenção da Maísa também. Zé Maísa, Zé Henrique, meu neto agora. Então, assim, a gente viver toda essa história, o Henrique, o carinho que tem por você também. Então, assim, o Marcos é do coração, é um Vai chorar irmão não, que eu isso. tenho mesmo. Não barra maquiagem, não. Que bacana. Mas que é bacana. isso. Obrigado. Eu que agradeço. Nós que agradecemos essa presença aqui, Obrigado, Marcos. Patrícia. Volte sempre. É claro, nós Volto vamos esperar sempre. muitas coisas boas de você lá fora também. Com E o certeza. seu retorno também, né, Marcos? Claro. Vamos ver, quem sabe. E, ó, conta as experiências também, viu? Os micos que você passar por lá. Conte Vou tudo. contar, pode deixar. A gente quer divertir, pode Depois eu ficar faço um também. especial. Bacana. Gente, então, ó, já segue lá, Marcos Brasil TV. TV. Segue nas redes sociais. Siga a Super também, FM Super Igarapé. Assista os outros podcasts, que cada um mais bom do que o... Como se diz? Um melhor do que o outro. Aí eu falando melhor que o errado. outro, Igual exatamente. brasileiro. Tá um melhor do que o outro. Então, ó, não perde não. E já deixa lá o seu seguir nas redes sociais. De preferência, já ativa lá as notificações pra você receber em primeira mão. Né, Marcos? Exatamente. Marcos, mais uma vez, obrigado. Obrigada, Cibele. Esse podcast fazer com vocês hoje foi muito especial pra mim. Pra né? mim Afinal também. de contas, minha patroa, deixa quieto. Nada, Né, somos uma equipe. Né, somos uma equipe, somos uma família. FM Super Igarapé Somos. é uma família, né? É um prazer pra nós. E poder entrevistá-los hoje, fazer esse podcast tão gostoso, pra mim foi uma honra maravilhosa. Obrigada mesmo. Pra nós Obrigado. também. Gente, curte, comenta e compartilha. O podcast da FM Super Podcast.